Nesse vídeo eu vou te mostrar o único sistema de produtividade, de organização que você precisa na sua vida para gerir todas as suas demandas, todas as suas entregas, compromissos, projetos. É uma lógica que você vai perceber que você pode replicar em qualquer aplicativo, beleza? E para me ajudar nisso aqui, nessa missão, né, de te mostrar o mais prático possível como que você pode se organizar, eu anotei alguns pontos aqui, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nesse vídeo a gente vai falar sobre quais são as melhores ferramentas para você se organizar, quais são os componentes que a sua organização ela precisa para funcionar e como estava no título, né? Eu quero te mostrar como que esse sistema me fez parar de procrastinar, me fez realmente realizar as tarefas que eu preciso, as coisas mais importantes, inclusive em menos tempo, tá? Não é um assunto de como que eu otimizo a minha rotina, mas isso vai acabar acontecendo porque com esse sistema acabou otimizando bastante, tá? E por fim eu vou falar de rotinas cíclicas, né, para você manter. Não adianta se organizar só por uma semana, você tem que seguir essa parada para sempre. Beleza, meu povo? Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Lucas, eu falo de organização e produtividade. Esse é o futuro, né, top 5 maior canal aqui de produtividade do país. Hoje estamos aqui com 2.000 e poucos inscritos, né? Mas eu acredito, né? Tô postando todo dia. Eu acredito que a gente vai conseguir trazer essa mensagem de organização para muito mais pessoas. Se você quer se organizar, busca, né, ter uma rotina mais produtiva, onde você para de procrastinar e faz o que precisa, este é o lugar, tá? Conta comigo que eu vou te ajudar nesse caminho aí. Beleza? Então é o seguinte, meu povo, da onde que eu tirei essa estrutura desse sistema, né, essa lógica e tudo mais que eu vou te explicar nesse vídeo? Basicamente, quando eu comecei a me organizar, eu estava numa faculdade, né? Então eu fazia engenharia, me formei e tudo mais. Só que eu tinha a faculdade no período da noite, então eu entrava umas 7 horas da noite, saía umas 11, 11 e meia ali quando tinha época de prova e tudo mais. Então eu tinha essa graduação à noite. Durante o dia eu tinha o meu emprego, né? Então clássico ali, padrão, né? Que me ocupava bastante toda manhã e toda tarde praticamente. Eu tinha também 2 trabalhos voluntários, um em uma ONG chamada Fundação Estudar, e a outra em um próprio projeto dentro da faculdade, que era uma empresa júnior, né? Então eu tinha esses 2 voluntariados que eu estava fazendo e tinha, óbvio, todas as áreas da minha vida. Pô, saúde, amigos, relacionamento, tempo em família, tempo livre para hobby, né? Então eu comecei a perceber que a minha rotina ficou muito doida, muito confusa, né? E eu tava esquecendo as coisas, tava ficando meio atrapalhado ali com relação às minhas entregas. E eu comecei a sentir necessidade pura. Eu não vim me organizar porque eu vi alguém do Instagram falando, usa esse template. Não, cara, eu tava precisando me organizar de fato, tá? Então, eu dividi, né, até minha lógica de organização, ela segue esses 3 componentes principais que eu vou te mostrar. Primeiro componente, você vai precisar de um aplicativo de lista de tarefa, tá? Pode ser qualquer um, eu uso o aplicativo Todoist para fazer essa função. Ele é um aplicativo vermelhinho, né? Escreve Todoist e é muito simples de usar. Para mim, de lista de tarefas, ele é um dos melhores, tá? O segundo componente, você vai precisar de uma agenda, o básico que funciona. Lucas, não dá para usar só agenda? Não dá. Tá, eu vou explicar aqui ao longo do vídeo, mas eu queria usar só lista, também não dá, né? Eu tô te economizando o caminho de ter que descobrir isso que eu descobri sozinho, batendo na cara e tentando, forçando uma produtividade ali, centralizando no mínimo que eu precisava, né? Então, eu já tô te economizando esse caminho te falando que é muito mais fácil você ter esses componentes. E o terceiro componente é um componente um pouco mais avançado que eu considero, que é um banco de ideias. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um projeto, óbvio, eu vou entrar em cada um desses pontos aqui contigo, tá? Mas vamos supor que eu tenho um projeto super trabalhoso, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou começar a abrir minha própria empresa. Cara, é um baita de um projeto. Não tem como eu colocar numa lista de tarefas, então eu tenho aqui, ó, passar no mercado, enviar e-mail para alguém do RH aqui e depois abrir minha empresa. Cara, não tem como, entende? Porque é um projeto, uma tarefa muito trabalhosa, tá bom? Então preciso ter um componente que é esse banco de ideias, onde eu centralizo todos os projetos, metas, objetivos e também aprendizados. Comprei um curso de uma pessoa e eu estou estudando aquele curso, peguei alguns pontos importantes, eu quero encontrar essas informações depois, para isso que serve o banco de ideias, beleza? Então, perfeito, meu povo. Qual que é a ideia de ter um sistema de organização? Quando eu falo sistema, né, seria basicamente você ter uma lógica para, por exemplo, chegou uma tarefa nova na minha vida. Meu chefe acabou de me passar um relatório, ou eu descobri que eu preciso, que queimou uma lâmpada na minha casa. O que eu faço com essa informação? Como que eu centralizo isso? Isso é a ideia de sistema, tá? Eu tenho uma estrutura, uma sequência de passos, um fluxo para seguir,
onde eu tenho exatamente qual que é a primeira tarefa, qual que é a próxima, qual que é depois, e aí eu consigo adicionar facilmente novas tarefas que chegam e gerir facilmente todas as que estão que eu preciso fazer. Para você ter uma ideia, lá no Fluxo, né, que é meu programa de implementação, onde eu estou te ajudando, eu respondo todo mundo em áudio, eu tiro todas as dúvidas do pessoal e tem toda a estrutura pronta para você duplicar, né? Como que eu organizo a agenda, você já duplica certinho como que você faz a agenda. Como que eu estruturo projetos, tem os templates, os modelos ali para você estruturar projeto. O Fluxo é para quem tem pressa, né? Eu quero me organizar logo e eu preciso colocar isso para rodar na minha rotina logo. Então, se você quiser conhecer o Fluxo, eu indico que você toque no primeiro link da descrição e no comentário fixado para você ver como que ele funciona. Mas lá dentro do Fluxo, eu sempre sugiro que você comece com a lista de tarefas, tá? Então, como que funciona na prática? Quando a pessoa ela vai organizar as tarefas dela, geralmente a gente separa por áreas da vida, porque é muito mais intuitivo, né? Então, eu tenho tarefas do trabalho, tarefas da vida pessoal, tarefas de estudos, tarefas, obrigações de casa. Cara, é mais fácil separar por áreas, porque a nossa cabeça ela vai criando essas caixas, né? Que são as áreas ali da vida. Por que isso não funciona? Eu sempre priorizo o trabalho. Sempre, cara. É impressionante. Você tem uma tarefa importante da vida pessoal e uma do trabalho, você vai priorizar o trabalho. Eu não sei se é senso de responsabilidade, se tem muito a perder naquela área, né? Que eu não posso falhar, porque senão meu chefe pode me rebaixar, pode me desligar da empresa. Cara, eu não sei o que acontece, mas a gente sempre prioriza trabalho. E eu estava percebendo isso, né? Então eu tinha faculdade que eu não estava priorizando muito, eu estava priorizando só o meu emprego. Eu tinha os trabalhos voluntários e eu não estava empurrando com a barriga, né? Então foi ficando meio complicado. Qual que é a lógica que eu indico que você faça? Separa pelo quando, tá? É a moeda universal, meu povo, da produtividade. Quando que eu vou fazer o negócio? Pô, eu tenho uma baita de uma tarefa importante. Quando eu vou fazer? Eu tenho um projeto novo que meu chefe acabou de me passar. Quando eu vou fazer? Eu não vou ficar pensando, isso aqui vai entrar em trabalho. Depois, dentro aqui tem uma seção que vai ser trabalhos e relatórios. Cara, foge desse negócio, né? O negócio tem que ser simples. Qualquer coisa que chegue, pra você ter uma ideia, talvez você já tenha lido. Tá até aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, ó. É este livro aqui, ó. Esse laranjinha, esse primeiro de lá pra cá, né? Que é a arte de fazer as coisas acontecerem, que é do David Allen. Talvez você já tenha ouvido falar do GTD, né? Que é o David Allen, aquele que propagou esse sistema do GTD. Por que eu não gosto muito do GTD? Porque qualquer coisa que chega para você, você tem que se perguntar trocentas coisas. Você tem 15 possibilidades, e eu não estou exagerando, é 15 mesmo. 15 componentes que você pode jogar essa tarefa. Às vezes vai para incubadas, às vezes ela vem para a lista de ações, às vezes ela vem para a lista de projetos. Cara, é muito complexo e na correria, chegou uma coisa, eu quero saber quando eu vou fazer. Não quero saber toda a categoria, para mim eu não vejo o mínimo sentido nisso, né? Então, eu adaptei o GTD para fazer essa estrutura. Sempre chegou, eu vou me perguntar quando. E aí eu vou ter uma coisa que eu chamo lá no Fluxo de lista sequenciada. Na prática, você não vai ter só uma lista de tarefas, tá? Você vai ter listas em sequência, em fluxo, por isso tem esse nome, que elas são separadas por um intervalo de tempo. Na prática, eu posso ter uma lista só de tarefas de hoje, que é a lista mais importante de todas, né? Que eu preciso sempre focar. Dentro dela tem coisas de todas as áreas, tá? Não tem só de trabalho, tem de todas. Vida pessoal, enfim. Eu posso ter uma lista, que é muito importante também, a lista dessa semana. Tarefas que eu vou realizar nessa semana. É uma lista simples, meu povo. Não é categorizado. No Notion eu coloco etiqueta em todas as tarefas. Cara, não vejo o mínimo sentido fazendo isso. Não, porque eu coloco a cor aqui específica para deixar a tarefa prioridade. Cara, foge desse negócio. Simplifica a sua vida. Qual que é o negócio? A pessoa ela superestima a organização. Né? Ela acha que é só ela acertar a agenda de uma forma diferente que ela vai fluir, a vida dela vai começar a melhorar. Ou é só eu começar a priorizar dessa forma diferente que agora as coisas vão para cima, né? Só que o que realmente traz resultado é você fazer. Você tem que se organizar, tem que ter um sistema para garantir que você faça as tarefas principais. Por que eu falei no título que eu parei de procrastinar com esse sistema? Porque ele me fala cada dia o que eu preciso fazer, de todas as áreas. Eu não preciso ficar pensando. Eu monto essa estrutura, né? E depois automaticamente ela vai me dando as próximas tarefas dos dias, cara. É muito simples. Beleza? Então eu posso ter outra, tarefas da semana que vem, tarefas desse mês, tarefas do mês que vem, tarefas desse trimestre. Cara, quebra em intervalos de tempo. Esse que é o negócio. Tem até uma lista que eu gosto que é tarefas não urgentes, que tem um grande volume de tarefas lá, porque são coisas que eu quero fazer, mas zero prioridade, zero data, né? Não quero me preocupar com isso agora. Então, beleza, esse é o primeiro componente. Além disso, né, você vai perceber, às vezes, Lucas, eu tenho um compromisso, às vezes eu tenho uma reunião, um médico, uma coisa que tem horário específico para acontecer.
Boto na agenda? Né? Boto na lista de tarefas? Não, tá? Porque é muito fácil você perder esse compromisso ou acabar esquecendo. Então aqui eu tenho, ó, entregar relatório, eu tenho passar no mercado depois e eu tenho uma reunião 2 horas com o cliente. É muito fácil esse compromisso que tem um horário específico, ele ficar perdido no meio da sua lista e você falhar naquele compromisso, chegar atrasado, que é bem pior. Então, a ideia é que você use em paralelo com essas listas aqui que eu falei, uma estrutura de agenda que eu chamo de agenda por blocos, onde você coloca alguns blocos específicos dentro dela, você não vai encher e engessar a sua agenda inteira. E o pior é que eu já caí nessa lenda urbana aí de que você tem que colocar tarefas dentro da agenda, chutar um período que você vai fazer ela. E é muito ruim, porque você engessa, você tem que chutar um horário que você vai começar, o horário que você vai terminar. Começar é até fácil, né? Só que às vezes você colocou que você vai levar 1 hora naquela tarefa, tá levando muito mais do que eu tinha planejado, né? Tá muito mais difícil de seguir, né? De terminar logo. E na sequência já tem um monte de outras tarefas em sequência, né? Que você precisa fazer. Então já vai tendo que empurrar todos aqueles compromissos para frente. Não fica prático, fica inflexível, né? Muito engessado e te frustra. Esse que é o grande negócio. Então, perceba que esses iniciais, eles são complementares. A lista de tarefas é só afazeres que eu preciso fazer em algum dia específico, mas eu não tenho hora para fazer essa parada, né? Já a agenda são coisas que têm horário específico para acontecer. Eu gosto, até fazendo um parênteses, de colocar algumas rotinas, né? Lá no Fluxo a gente explica até as rotinas de performance. Então, por exemplo, eu recebo muito imprevisto. É interessante você ter uma rotina dentro da agenda para lidar com o imprevisto. Eu tenho muita tarefa que eu não sei o que é mais importante. Você pode ter uma rotina onde você realiza todas as prioridades daquele dia ou da semana, né? Enfim. São blocos de performance. Lá no Fluxo está tudo detalhado e caso você queira ajuda para aplicar isso logo, né? Tenha pressa, indico que você toca no link aqui da descrição. Ontem 4 pessoas entraram, cara, hoje já entraram 2. Então o Fluxo ele tem ficado grande, né? Muitas pessoas estão aprovando porque é muito prático, né? Você não fica perdendo tempo com teoria. Esses 2, eles são meio que obrigatórios, tá? O terceiro, que é o banco de ideias que eu tinha comentado, ele é um pouco mais opcional e ele vai depender do nível de demandas que você tem no seu dia, tá? Eu acho que seria interessante, Lucas, eu estou começando, minha vida está uma completa bagunça, eu não sei como me organizar. Você começa com a sua lista de tarefas, as listas em sequência, cria umas 3, 4 listas separadas por intervalo de tempo, anota todas as suas tarefas que você for lembrando e você vai distribuindo dentro dessas listas aí em intervalo de tempo, tá? Então, essa aqui eu vou fazer essa semana, essa aqui eu vou fazer semana que vem, essa eu preciso concluir esse mês, só que eu ainda não sei quando. E até um detalhe, eu só coloco data dentro das tarefas dessa semana, tá? As outras estão tudo sem data. Dá para semana que vem. Como que eu vou lembrar, deixar a tarefa perdida lá dentro daquela lista, como que eu vou lembrar de fazer? Aí é que tá, por isso que a parte final desse vídeo eu vou te falar sobre as rotinas cíclicas, beleza? Então, perfeito. Estou começando, anota tudo, separa. Se tiver horário específico, já vai para sua agenda, pode colocar rotina na agenda também, que costuma funcionar muito bem, tá? O terceiro e último componente desse sistema que é a única coisa que você precisa para se organizar, tá? Se entender essa lógica aqui e aplicar isso no seu dia, você pode parar de ver vídeo de organização, porque basicamente você já resolveu essa área na sua vida. E o terceiro componente é o banco de ideias. Para fazer isso, eu gosto, até o aplicativo que eu gosto para agenda que eu não comentei é o Google Agenda, tá? A agenda mais simples de todas. O aplicativo que eu gosto para fazer isso é um aplicativo de notas, né? Eu faço o banco de ideias no aplicativo de notas. Pode ser qualquer um. Antigamente eu usava o Evernote, né? Aquele verdinho e tudo mais. Eu gosto bastante dele, inclusive é o meu preferido até hoje. Mas eu e alguns alunos, eles começaram a sentir dificuldade porque o Evernote ele começou a travar, né? Então, às vezes, quando você colocava muita nota, com muita informação, muito documento, ela demorava para carregar, ou eu já tive aluno que relatou que perdeu as coisas porque ele deu um bug lá interno. Enfim, mesmo assinando a ferramenta, ficava muito complicado. E agora eu migrei esse banco de ideias para uma ferramenta chamada Notion. Então, ficou do zero a estrutura, né? Inclusive, a gente tem esse template liberado para a galera lá do Fluxo. Então, eu já montei tudo lá. E eu gosto de organizar o banco de ideias é como se fossem as coisas que não demandam tanta ação, tá? Então, estrutura de projeto, estrutura das suas metas, óbvio que demanda ação no dia a dia, mas é para consultar as coisas lá dentro, né? Aprendizado, leitura, cursos, documentos, você pode jogar tudo lá. Estrutura de organização para documento, coisas que não demandam ação, que são essas aqui do banco de ideias, eu gosto de seguir a mesma lógica da lista. Então lembra que eu falei da lista que a gente está acostumado a separar por áreas? O mesmo aqui, a gente está acostumado a ter
documentos, vida pessoal, fotos ou documentos do trabalho, PDFs do trabalho. Cara, enfim, a gente já está acostumado a separar por áreas. Eu gosto de separar esses documentos e essas informações pela frequência que eu busco, tá? Então, às vezes você tem um documento importante que você está sempre consultando, só que ele está dentro de 3, 4 passos. A ideia é que você encontre qualquer coisa em 2 cliques, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu divido em algumas seções. Recorrentes, documentos, informações que eu estou sempre consultando, 2 cliques. Um clique eu clico dentro de recorrentes, o segundo eu já clico no documento que eu preciso, tá? Consultas pontuais, consultas de projetos concluídos, enfim, tem as seções que você consegue consultar as suas informações lá dentro. Projetos ativos, né? Coisas que eu estou fazendo e tudo mais, e a gente tem toda essa estrutura dentro deste banco de ideia, porque ele é meio que a parte avançada da organização. As duas que eu comentei aqui no início, né? Lista e agenda, é a parte mais simples e obrigatória. Esse é opcional, né? Depende muito da sua rotina. Lucas, eu não tenho tanto projeto trabalhoso. A minha rotina é mais, por exemplo, às vezes eu sou vendedor, um trabalho um pouco mais reativo e tudo mais. Não faz sentido eu ficar guardando tanta informação. Beleza, tranquilo. Mas se você já estiver sentindo essa necessidade, talvez seja interessante você começar a pensar nisso. E para você manter toda essa estrutura, eu gosto de algumas rotinas cíclicas, tá? Primeira delas, ciclo diário, muito simples. É a última coisa que eu faço no meu ciclo de dia útil do trabalho, tá? Então, se eu encerro o meu trabalho por volta das 18, 5h30 eu estou fazendo essa revisão, onde eu vou ver a lista de tarefas de hoje, tá? A mais importante de todas. Se eu realizei as coisas que eu precisava fazer lá, se ficou alguma para trás, eu reagendo, zero problema. E eu faço mesmo para a agenda, confirmo os compromissos de amanhã, confirmo as reuniões de amanhã se tiver. Se alguma não foi feita hoje, eu realoco e reagendo, tá? Sem problema. Vou ser sincero, meu povo, eu me planejo tem alguns bons anos. E até hoje eu não tive uma semana que eu fiz 100% de tudo que eu precisava. Eu sempre preciso reagendar alguma coisa. Conforme a gente pega mais experiência, a gente vai reagendando menos, porque a gente começa a perceber... vou te dar o meu exemplo. Eu sempre consigo fazer de 10 a 11 tarefas por dia. Eu cheguei nesse número da onde, né? O To-Do ele dá uns relatórios lá e eu comecei a perceber na prática. Quanto mais tarefas eu colocava, mais eu precisava reagendar nessa revisão cíclica, né? Diária. E quanto menos eu colocava, mais eu ficava à toa, porque eu terminava antes também. Então eu cheguei no número ótimo ali que eu consigo fazer, de em torno de 10 a 11 tarefas. Você tem que chegar no seu. Eu tenho aluno, por exemplo, a Amália, que ela coloca sempre de 20 para cima tarefas e ela consegue zerar a lista dela. Cada pessoa vai ter o ritmo, né? Às vezes você tem muita tarefa fácil, muita tarefa rápida, ou tarefas mais robustas você vai colocar menos em quantidade. Beleza? A segunda rotina para você manter toda essa estrutura é a rotina cíclica semanal. Nessa rotina, eu gosto de entrar em todas as listas separadas por período de tempo que a gente colocou, né? Então, lista essa semana que vem, esse mês, não urgente. Eu vejo tudo que está lá se eu vou fazer alguma coisa na semana nova que está começando. Entende o seguinte, meu povo, se você não planeja a sua semana num domingo, num sábado, segunda você já tá na derrota, cara, não tem jeito. Tem que planejar antes da semana começar, tá? Segunda as coisas já estão acontecendo, não perde seu tempo planejando. Tem que fazer usar o tempo executando, né? Se você não planeja, cara, você está performando muito menos do que poderia. Você vive em modo reativo, né? Eu chego lá e eu vou descobrindo o que eu preciso fazer, porque o pessoal traz urgência, traz pendência, né? E eu nunca consigo seguir meu planejamento, então eu nem planejo, né? Então é muito complexo de você produzir e ter uma alta produtividade quando você está nesse sentido. Eu gosto também, dentro dessa revisão semanal, desse ciclo da semana, né? De revisar as minhas metas de curto prazo, né? Então eu sempre tenho meta de 12 semanas, 3 meses, tá? Não são metas trimestrais. Por exemplo, eu tenho 12 meses ali, a minha meta do ano, e essa aqui é um quarto dessa meta, é essa meta trimestral. Não é assim. Eu trato cada ciclo de 3 meses como se fosse um ano individual. Da onde que eu estou tirando isso? De um dos melhores livros que eu já li, que é Um Ano em 12 Semanas, tá? Mas isso não é assunto para esse vídeo, né? Obviamente, o sistema ele é todo sustentado porque você faz ações relacionadas com as suas metas, seus objetivos, e aí você para de procrastinar, tá? Você não fica só apagando incêndio, só tarefa que você não vê o mínimo sentido, que você está numa rotina automática ali, que você torce para chegar logo no final de semana e vive para pagar a conta. Não é isso, é uma rotina que você gosta do que você está fazendo, você vê sentido, não ama tudo 100% de forma romântica, né? Mas você vê sentido e você vê que você está crescendo. Lucas, eu sempre recebo. Lucas, como eu sei se a minha organização está boa? E eu devolvo a pergunta na hora. A sua vida está melhorando? Você está fazendo mais dinheiro? Está conseguindo economizar? Está conseguindo ter mais tempo livre? Ser um pai e uma mãe mais presente? Se sim, sua organização está excelente.
Se não, cara, tem que melhorar, não é templatezinho de Notion que vai fazer um milagre aí. Beleza, meu povo? Outros ciclos, né, que eu gosto de fazer aqui de rotina, de revisão. Revisão mensal, né, onde eu tenho empresa, né, então eu faço todo o fechamento de vendas, de gastos da empresa ao longo do mês passado. E também revisões das 12 semanas, né, do trimestre ali, quando eu encerro as metas daquele período, coloco novas metas. Eu sempre gosto de falar para a galera do fluxo, se recusa a viver sem meta. Se você vive sem meta, você tá só tem tempo a perder, você não está construindo nada, tá? E a vida costuma ser bem difícil com quem não planeja, cara. Eu prefiro estar do lado do planejamento. Já é difícil planejando, então você imagina. Então, meu povo, era isso. Essa é a estrutura. Espero que tenha ficado clara de como que você pode aplicar aí ao longo do seu dia. Para quem quer aprofundar e quer ajuda para aplicar isso logo, para quem tem pressa, né? Eu indico que você toca no primeiro link da descrição. Como você chegou até o fim, que só lenda chega até o final desse vídeo aqui, eu vou deixar de recomendação para você 2 vídeos que eles casam muito bem com este assunto aqui de organização. Pode complementar muito bem esse assunto, tá? E é isso, meu povo. Conta comigo, aplica essa parada, vamos para cima.